Então, uma boa tarde a todos. O tema do estudo de hoje é a formação da humanidade. Okay? Esse tema, a formação da humanidade, ele guarda uma conexão direta com um conjunto de ensinamentos presentes na obra máxima da teosofia, escrita por Helena Blavatsky, que são o volume 3 e o volume 4 da Doutrina Secreta. Ok? Então, como o Wellington disse, é um tema um tanto desafiador pelo volume de informações, o volume de considerações que ele traz para todos nós. Hoje eu vou fazer aqui uma abordagem que é apresentar algumas ideias centrais da antropogênese, porque evidentemente não tem como a gente reduzir um volume de 400, 500 páginas em uma hora de apresentação. E ao mesmo tempo também não vai ser uma abordagem um tanto comum, né? Porque eu gosto muito da instrução, da orientação que a Blavatsky deu, quando ainda em vida, de que o século XX, a ciência do século XX e a ciência do século XXI seriam aliadas da teosofia e do entendimento do pensamento teosófico. E é exatamente com base nesse princípio que, além de alguns pontos fundamentais sobre a formação da humanidade, eu vou trazer alguns elementos, vou compartilhar aqui com vocês alguns elementos de provocação e de indicação que a ciência vem apontando e que, no meu entendimento, promovem uma aproximação da ciência com o ensinamento teosófico. Ok? Então, aqui é o programa de estudo da tarde de hoje. Uma breve introdução, uma conversa rápida sobre as questões das diversas versões de Gênese que existem, né? E aí, finalmente, a gente vai entrar no cerne do tema, que é a Gênese teosófica, ou seja, a questão da formação da humanidade, e uma discussão final sobre a questão da conciliação dos ensinamentos teosóficos com o conhecimento atual que a ciência e a filosofia moderna nos trazem. Então, inicialmente aqui, sobre a escrita da doutrina secreta. Estas verdades não são de modo algum expostas com caráter de revelação. Nem a autora, Blavatsky, tem a pretensão de se fazer passar por uma reveladora de tradições místicas, agora tornadas públicas pela primeira vez na história. A matéria contida nesta obra pode ser encontrada e distribuída por milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões asiáticas e das primitivas religiões europeias, oculta sobre hieróglifos e símbolos, e até então desapercebida por causa deste véu. O que aqui se cogita é reunir as mais antigas doutrinas e com elas formar um conjunto harmônico e contínuo, a doutrina secreta, pela pena de Helena Petrovna Blavatsky. E aqui eu trago um trecho que eu recortei do volume da Antropogênese da Doutrina Secreta, que é um trecho carregado de simbolismo, ok? E que, se a apresentação, né, se o entendimento da apresentação se fizer presente na mente de todos nós, a gente vai perceber que por trás de todo esse simbolismo, ao final da apresentação, a gente deverá alcançar um novo grau de entendimento a respeito dessa passagem. Olhar que dirige o quarto globo é o servidor dos lhais dos 7 espíritos planetários, os que giram conduzindo seus carros em torno de seu Senhor, o olho único de nosso mundo. Seu alento deu vida aos 7 planetas, deu vida ao primeiro. Disse a terra, abre aspas, Senhor da face resplandecente, o sol, minha casa está vazia, envia os teus filhos para povoar esta roda, que é o planeta Terra.
Esse é um trecho da Doutrina Secreta do volume Antropogênese. E agora eu trago um outro trecho que peço a atenção de vocês para que isso fique com um elemento presente na nossa mente durante a apresentação. Pode o homem, Deus, com forma animal, ser o produto da natureza física material só pela evolução, como acontece com um animal, animado pela mesma mônada em estado latente? Ou seja, aqui a Blavatsky está estabelecendo um certo grau de equivalência entre a mônada animal e a mônada humana. Quando se vê que as potências intelectuais de ambos diferem como o sol do vagalume. Ou seja, se a mônada que anima a consciência animal é em alto grau semelhante à mônada que anima a consciência humana, por que tamanha diferença de potência ou de manifestação intelectual, ao ponto dela comparar o sol com a luz de um vagalume? Ok? A gênese teosófica. A gênese teosófica é um tipo de emanacionismo ou emanatismo ou doutrina de emanação. Por que eu trouxe isso aqui? Porque na realidade existem vários tipos de gênese que já foram produzidos pela nossa humanidade. Ok? Nós aqui no Brasil conhecemos muito bem uma delas, a gênese cristã judaica presente na Bíblia. Ok? Existem outras tantas versões de Gênese. O que seria essa Gênese? É uma narrativa, eu coloco aqui a ideia de uma narrativa que visa descrever como surgiu o universo, como surgiu o mundo e como surgiram todos os seres que habitam esse mundo em que nós vivemos. Ok? E por que o termo narrativa? Porque eu estou aqui assumindo a ideia de que essas narrativas, elas não são fruto de um trabalho, de uma elaboração científica, ok? Aí, essas narrativas, essas gêneses, como eu estou admitindo aqui, elas são frutos de tratados religiosos, de tratados místicos ou de narrativas mitológicas, ok? Então, eu vou voltar aqui para a gente reforçar o conceito. A gênese teosófica, ou seja, a antropogênese teosófica, é um tipo de emanacionismo ou emanatismo, ou doutrina de emanação. Observe que ele não fala em criação. A ideia da criação é que você, do nada, trouxe algo à luz, trouxe algo à existência, trouxe algo à manifestação. Mas a emanação é um conceito diferente de criação, porque ela admite implicitamente a ideia do universo eterno e cíclico. Ou seja, é aquele eterno ou aquele conceito de cosmos presente na antiga Grécia, que os antigos gregos defendiam essa ideia para o cosmos. É tudo aquilo que existiu, é tudo aquilo que existe e é tudo aquilo que existirá. Esse é o conceito de cosmos para os antigos gregos, ok? Então, esse conceito de emanacionismo tem muita conexão com essa visão de mundo dos antigos gregos, ok? Então, por isso que não se fala em criação, se fala de emanação, de um universo eterno que está em permanente estado de transformação e de manifestação. Ele vem à manifestação, ele sofre um processo de recolhimento e depois de um período, um novo processo de manifestação e um novo processo de recolhimento. É lógico, evidentemente, que esse processo de manifestação ele dura bilhões e bilhões e bilhões de anos, ok? Mas a questão da cronologia aqui agora a gente não vai comentar sobre isso. Então, é um conceito filosófico segundo o qual tudo no mundo, incluindo as almas humanas e a mente, surge e emana de um princípio ou de uma realidade primária, ou o absoluto, de uma maneira
de uma maneira intermediária ou não, ou seja, com a passagem através de estágios intermediários ou não, mas sempre a partir dessa premissa básica, ok? O emanacionismo é uma ideia da cosmologia ou da cosmogonia e, em diferentes formas, caracteriza certos sistemas religiosos. Existem vários sistemas religiosos, né? Cosmológicos ou cosmogônicos, como os do neoplatonismo, ou seja, na filosofia neoplatonista, ou seja, o representante maior dessa escola filosófica foi o Plotino. Foi um filósofo que viveu em Alexandria no 3º século depois de Cristo. O trabalho de Plotino, ele apresenta inúmeras conexões com os ensinamentos teosóficos, ok? Mas não só o trabalho dos neoplatônicos, a cabala judaica, o sufismo do islamismo esotérico, o gnosticismo cristão dos primeiros séculos da cristandade, ou sistemas filosóficos mais modernos, como o do filósofo Fichte, Schelling, Bergson e até mesmo Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta católico, arqueólogo e descobridor de fósseis, né? Ou seja, ele contribuiu com o conhecimento intelectual e acadêmico. As visões dos místicos alemães da Idade Média, Mestre Eckhart, e também do Jacob Boehme, também possuem elementos dessa ideia de emanacionismo. Se formos investigar mais a fundo, buscando referências sobre essa abordagem no passado remoto, na história remota da humanidade, nós temos grandes figuras como Pitágoras, ou seja, a filosofia pitagórica, e cabe aqui dizer, né, a própria filosofia de Platão, que deu origem ao neoplatonismo, a filosofia platonista é chamada de neopitagórica, ou seja, a fonte veio de Pitágoras, que influenciou o platonismo, que por sua vez influenciou o neoplatonismo. Então, Pitágoras, Próclo, que também foi um filósofo muito significativo da antiguidade, só que a abordagem de Próclo, ele utilizava os conhecimentos, o misticismo do Egito Antigo. Ou seja, a roupagem, a linguagem era diferente, mas o significado, o conteúdo, a essência das ideias apresentadas eram as mesmas. A Índia Antiga possui uma vasta literatura onde exatamente apresenta essa ideia do emanacionismo. O zoroastrismo antigo, né, da região ali da Suméria, da Babilônia, o orfismo da antiga Grécia, né, o Platão, através da sua obra Parmênides, fica aqui uma referência para a leitura, assim como também os filósofos árabes de Averroes e Avicena, e outros teólogos da Igreja Católica da Idade Média, John Scotus e o próprio Giordano Bruno, ok? Então a gente percebe, de repente, que os ensinamentos da teosofia, as ideias centrais da teosofia, elas na realidade perpassa toda a história da humanidade. Uma quantidade imensa de pensadores e de sistemas filosóficos também trouxeram à luz essas ideias, esses ensinamentos. Mas, por motivos diversos, né, os seus sistemas, as suas ideias não sofreram, não tiveram um impacto ou a valoração em sua época, ok? Que bom que, através da escrita, né, muito desse conteúdo pode alcançar essa idade nossa aqui, a idade contemporânea, e pode ser revisitado, senão a gente não poderia citar essas referências aqui no dia de hoje. Okay? Sobre a antropogênese, apresentada na doutrina secreta. As instâncias, que são frases curtas, são axiomas. É assim que o conteúdo essencial da doutrina secreta foi apresentado. Tanto no primeiro volume da Cosmogênese, que apresenta as ideias gerais sobre a criação do universo local, que nós chamamos de sistema solar,
assim como também os axiomas da antropogênese, que falam sobre o surgimento do homem na face da Terra, e não só do homem, mas de todas as outras formas de vida, todas as outras expressões de consciência no planeta Terra. As instâncias inseridas neste volume, com os seus comentários, foram extraídos dos mesmos anais arcaicos, ou seja, aquela sabedoria antiga que está presente em diversas tradições, que são as instâncias sobre a cosmologia, do primeiro volume da Doutrina Secreta, ou seja, a mesma fonte. Foi feita a tradução mais literal possível. Isso aqui foi o trabalho da Blavatsky. Ela tentou essa tradução mais literal possível, mas em algumas das instâncias são demasiado obscuras para que se possam compreender sua explicação. Eu trouxe de propósito aquele trecho sobre o Lhá. E quando, entre aspas, a Terra teceu um diálogo com o Logos solar, solicitando que o seu espaço fosse preenchido porque ela se encontrava vazia. Ok? Com relação à evolução da espécie humana, a doutrina secreta postula 3 novas proposições que estão em direto antagonismo com a ciência moderna, ou seja, a ciência da época da Blavatsky, e aos dogmas religiosos correntes, de novo, os dogmas religiosos muito presentes no século XIX. Aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, que em outro trecho da doutrina secreta, a Blavatsky comenta que a doutrina secreta e a teosofia, elas não estão, em essência, não estão em desacordo com a ideia da evolução apresentada pelo Charles Darwin. E isso aqui pode parecer uma contradição. Não, não há contradição. Ela fala que a essência da evolução de Charles Darwin está alinhada com um pensamento teosófico, que também defende uma lei da evolução. A observação que ela faz com relação ao trabalho de Darwin é que a sua abordagem foi puramente materialista. E a visão da lei de evolução na perspectiva teosófica é muito mais profunda e muito mais abrangente, porque ela busca abarcar outros aspectos da vivência, não só do ser humano, como das outras espécies, que não são contempladas pela teoria darwinista. Ok? Então, voltando aqui ao texto, que 3 novas proposições são essas? Primeira delas, a evolução de 7 grupos humanos em 7 diferentes porções do nosso globo. A gente vai ver isso mais adiante, ok? Essa evolução de 7 grupos humanos. A segunda proposição, o nascimento do corpo astral antes do físico, sendo o primeiro um modelo para o segundo. Esse segundo ponto aqui é exatamente aquilo que eu comentei há um minuto atrás. A teoria darwiniana nada fala sobre o plano astral, sobre a matéria astral, sobre a manifestação da consciência no plano astral. Ok? Então, já a doutrina teosófica apresenta isso com riqueza de detalhes. Então, por isso que ela fala 3 novas proposições que estão em direto antagonismo. Porque o trabalho acadêmico, ele não só nada fala sobre o astral, como se você for questionar ele até o nega. Pelo menos na atual condição em que ele se encontra. Ok? E a terceira proposição é que o homem, nesta ronda, eu destaquei aqui a palavra ronda, porque é um conceito que pertence a esse arcabouço da antropogênese, ou da formação do ser humano, que a gente vai detalhar mais à frente. Precedeu todos os mamíferos, incluindo os antropóides, no reino animal. Ou seja, diferente do que prega e ensina a biologia, particularmente derivada do trabalho do Darwin, o homem surgiu nesta ronda antes dos mamíferos, e não como consequência de um processo evolutivo de adaptação e mutação dos antropóides, que aí viriam a dar origem ao ser humano. Não, o ser humano surgiu antes, inclusive antes mesmo dos antropóides. Ok? E vamos chegar lá. Não apenas na doutrina secreta essas ideias estão expressas, mas também numa obra muito antiga chamada Divino Pimandro, produzida por Hermes Trismegisto, no Antigo Egito, ok? Tábuas Caldeias, uma obra produzida por esse, já não está mais vivo, George Smith.
ele era um estudioso desses temas da cultura dos caldeus. Ele produziu esse livro, e nesse livro também ele toca a respeito desse tema. E também os ensinamentos gerais da tradição judaica da Cabala, ou Cabalá, né, que seria a pronúncia mais correta. Então, a gente, dando continuidade aqui. Agora que a gente vai começar a particularizar os fundamentos, as ideias principais da gênese teosófica, ou antropogênese, ou falar sobre a formação dos seres humanos e das espécies. Existe, segundo a teosofia, como falou, 7 grupamentos humanos, ou também uma outra abordagem seria 7 períodos, longos períodos de evolução, de trabalho sobre a espécie humana, tanto na forma, ou seja, alterações no corpo, mas também alterações internas, porque na perspectiva teosófica, a manifestação, a chegada do ser humano no planeta Terra não é apenas um processo biológico. Você tem um processo de construção e aprimoramento do veículo da consciência, que é o corpo, mas você tem também um processo de aprimoramento da mente e evolução, e um processo de aprimoramento geral do ser, para que a consciência, aquilo que nós chamamos de nosso espírito, aquilo que nós efetivamente somos, tenha a cada passo evolutivo uma maior liberdade de expressão, uma maior capacidade de expressar os seus poderes, as suas qualidades, e uma maior condição de aprendizado. Então, é para isso que ocorre a evolução. Ok? Então, são 7 grupos. Qual é o primeiro grupo? Ele é chamado de primeira raça-mãe. Aqui eu preciso fazer também um parênteses. Essa é a terminologia original da doutrina secreta, raça-mãe. Só que isso foi escrito no meados do século XIX, ok? Se aproximando já do final do século XIX. Então, o conceito de raça naquela época é totalmente diferente do conceito de raça em uso atualmente na nossa civilização. E isso é importante deixar bem claro, porque muitas vezes os ensinamentos teosóficos e a sociedade teosófica é acusada de propagar ideias ou conceitos racistas, porque o conceito de raça, na realidade, é diferente do conceito de raça atual. Porque a sociedade teosófica fala sobre a evolução das raças. Então, fala a respeito de raças que são mais evoluídas e raças que são menos evoluídas. Mas não na abordagem atual. Qual é a abordagem, então? Qual é o entendimento? Qual é o ângulo de aproximação desse conceito? Essa questão da raça mais evoluída, raça menos evoluída, é no seguinte sentido. Porque foram indivíduos, consciências que se manifestaram através de um corpo físico em um determinado período, num determinado momento histórico da humanidade, ou seja, através da reencarnação coletiva, mas que tanto o veículo sofreu aprimoramento biológico, a mente sofreu um aprimoramento, mas também a consciência daqueles seres, através do karma, através da reencarnação, eles foram evoluindo. Então, atingiram estados mais elevados de capacidade de expressão da sua inteligência através das artes, através da cultura, através das obras, através das suas ações no mundo material. A gente não, quantas realizações a humanidade atual tem feito que eram impensáveis há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, evidentemente, é dentro desse conceito, como período evolutivo, como fase evolutiva. É esse o conceito de evolução de raça que é, digamos assim, expressado pela doutrina secreta. Então, evidentemente que a civilização moderna, ela tem um grau de produção intelectual muito mais elevado do que os gregos ou os romanos na sua antiguidade. Mas isso não tem nenhuma conotação no sentido de superioridade ou inferioridade no que concerne à essência do ser humano. Aquilo que o ser humano ele estava presente tanto
tanto no antigo grego quanto no antigo egípcio, da mesma maneira está presente no homem moderno, no homem contemporâneo, que é a nossa essência espiritual, ok? Então, nessa primeira raça-mãe, ela é chamada de raça-mãe polar, porque o continente, a região do globo onde ela surgiu, ok? É a região que hoje nós identificamos como o norte, o extremo norte da Europa e da Ásia. Então, bem ali no que hoje nós chamamos de círculo polar. Então, por isso esse termo. Ela era não física, ou seja, os seus corpos eram feitos de matéria, mas de matéria astral, era um corpo astral, e que durante as centenas de milhares de anos de evolução dessa raça, dessa primeira raça, chegando até a milhões de anos, houve um processo de adensamento e de condensação dessa matéria astral, ou seja, o corpo foi se adensificando gradualmente, ok? E aí surgiu então uma segunda raça-mãe, num novo período de evolução, num novo ciclo evolutivo, porque todas as leis teosóficas, elas estão intimamente ligadas ao conceito de ciclos. Então você tem um período, um ciclo de evolução, de manifestação da primeira raça, ou seja, ela tem todo um programa, ela tem uma série de atributos que precisam ser colocados na manifestação, e isso guiado pelas inteligências criadoras, ou seja, por hierarquias de seres que governam a manifestação do plano que rege a evolução do sistema solar. Na realidade, eles são os nossos instrutores, mesmo que nós não saibamos, eles são os guias da evolução da nossa espécie, de todas as espécies, e eles são os cuidadores e zeladores de todos nós. Todas as grandes filosofias e todas as grandes religiões falam a respeito deles. São as hierarquias angélicas, as hierarquias criadoras. Algumas religiões mais antigas, alguns sistemas filosóficos mais antigos utilizam outros nomes. São os pais zeladores, os pais criadores. Então, mas a função, né, se coaduna. Então, na segunda raça, chamada Hiperbórea, ela se estabeleceu numa latitude um pouco menor, mas também ali na região central do hemisfério norte, na faixa central, ok? Milhões de anos após a raça polar. Ela foi chamada de Hiperbórea exatamente por conta da sua localização. Ela também não foi física, ela não tinha corpos densos físicos como esses que nós conhecemos, mas já era de um grau de adensamento maior, porque ela já possuía matéria astral de natureza mais grosseira, mas também já possuía matéria etérica, e essa matéria etérica já é matéria do plano físico, mas é uma matéria do plano físico tão sutil, ainda sutil, o suficiente de que essa matéria etérica ela é mais sutil do que o ar que a gente respira, ok? Então, isso é para mostrar para vocês esse processo de condensação, de agregação desses corpos, ok? A gente vai ver isso com mais detalhe à frente. Terceira raça-mãe, lemuriana. Então, quem é estudioso desses temas do esoterismo, com certeza leu algo a respeito da Lemúria e dos lemurianos. Eles ocuparam uma região, uma grande porção continental, entre os oceanos Índicos e o Pacífico. A literatura, tanto a teosófica quanto de outras escolas de pensamento, falam que eles ocupavam a região ali do sudeste da África, ali aproximadamente onde hoje é a ilha de Madagascar, e se estendia muito próximo até perto da Austrália, ocupando aquele trecho ali do que hoje nós conhecemos como Oceano Índico, ok? No contexto dessa terceira raça-mãe, ou seja, desse terceiro período de evolução da humanidade, okay, ocorreu o adensamento definitivo. Então, os lemurianos eles começaram com corpos ainda sutis, mas durante esse processo, houve o processo final de adensamento e eles passaram a ter corpos físicos, né, relativamente semelhantes aos nossos, só que as dimensões eram mais dilatadas, ok? E as feições também efetivamente eram diferentes. Segundo reza
os escritos, os ensinamentos esotéricos e teosóficos, né? Esse segundo continente da Lemúria, ele afundou devido a um cataclismo, né, geral, que foi a ocorrência de erupções vulcânicas em massa em todo o continente e por conta disso também terremotos e tsunamis. Então, esse continente afundou e ele passou a, digamos assim, ele se deslocou e se colocou, se encaixou no fundo da plataforma oceânica, ok? E o espaço ocupado por ele foi ocupado pelo mar, que hoje nós chamamos de Oceano Índico. A raça-mãe Atlante é uma grande porção continental onde hoje se encontra o Oceano Atlântico. Aqui nós já entramos numa outra discussão. Alguns autores já chamam a raça-mãe Atlante de um relato já não tão mitológico, mas histórico, porque Platão cita a Atlântida em uma de suas obras. O Platão cita que foi passado para ele essa informação, e essa informação teve a origem em relatos de um hierofante egípcio, vamos chamar assim, que falava a respeito de um antigo continente, um vasto continente que ocupava uma área imensa, ok? Onde hoje nós conhecemos como o Oceano Atlântico e uma parte da América, porque a América daquela época não era exatamente o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, como nós conhecemos. A costa leste desses dois do continente norte-americano e do continente sul-americano eram mais recuados, ok? E aí, por isso existia uma grande ilha que ocupava uma porção, um espaço muito mais amplo, ok? A quinta raça ariana, ou seja, esse período evolutivo em que nós nos encontramos é a raça-mãe, é esse período evolutivo em que nós nos encontramos hoje em dia, ok? É a raça-mãe atual. Só que essa raça-mãe, esse processo evolutivo de uma raça-mãe é um processo que dura milhões de anos. É um ciclo muito longo. E ele é dividido, tudo na teosofia, está inserido a ideia dos ciclos. Ele é dividido em 7 ciclos menores. 7 raças-mães, ou 7 humanidades e 7 sub-raças. Então, a primeira delas, que foi onde surgiu a raça-mãe ariana, SR significa sub-raça. Ela é chamada, pela maioria dos autores, de hindu, porque ela surgiu exatamente ao norte e noroeste do que hoje nós chamamos da Índia. É aquela região ali entre a Índia, o Paquistão e Afeganistão. Eu vou trazer mais detalhes mais à frente, ok? Depois de um processo, do processo de surgimento, amadurecimento, essa sub-raça hindu, ok? Interagindo com outros povos e outras civilizações que estavam ao seu redor, transferindo conhecimento, transferindo informações, passando para essas outras civilizações o seu sistema cultural, a sua língua, o seu sistema filosófico, o seu sistema religioso, ok? Ou seja, transmitindo esses ensinamentos para as demais culturas, semeando esses ensinamentos em outros povos. Esses arianos, eles passaram por um processo de deslocamento em direção ao oeste, ou seja, em direção à África e em direção à Europa. E aí, com isso, nesse processo de deslocamento, surgiu o ciclo de evolução da sub-raça hindu. Foi encerrado, eles cumpriram, digamos assim, o objetivo deles, e um novo agrupamento humano surgiu, trazendo para a humanidade geral um novo impulso evolutivo, novas ideias filosóficas, novas tecnologias, criação de novas tecnologias, criação de um novo sistema religioso, que é a sub-raça dos sumérios ou babilônicos, ok? Então, você vê que o mecanismo é o mesmo. Aí, desse surgimento desse núcleo, na relação desses povos com outros povos, esses ensinamentos foram transmitidos e assim, nessas relações, esses outros povos vão saindo de um estado de maior ignorância para um estado de maior compreensão e entendimento, atingindo um maior grau de sabedoria, ok? É assim que o processo evolutivo da humanidade se dá em termos de ideias,
de sistemas filosóficos, ideias científicas, sistemas religiosos, porque tudo isso ajuda a desenvolver a mente do ser humano, tudo isso ajuda o sistema filosófico religioso a sensibilizar o ser humano, a facilitar com que ele saia ou se desprenda dessas ideias limitadas e limitantes e cada vez mais ele, digamos assim, expanda a ideia do que nós temos hoje sobre humanidade e se afaste cada vez mais da ideia que nós temos de uma vida animalizada, de uma vida grosseira, de uma vida não digna da ideia daquilo que é a essência humana. Okay? A terceira sub-raça é a egípcia. Vocês percebem que há um fluxo migratório à medida que esses grupos vão surgindo com novas ideias, com novos sistemas e cada vez mais se aproximando em direção ao Ocidente. Os egípcios, mas esses aqui não são os egípcios que nós conhecemos dos livros de história. É a antiga civilização egípcia, porque há indícios fortíssimos arqueológicos de que a civilização egípcia é muito mais antiga do que aquilo que nós admitimos. A gente vai até tocar nesse aspecto com mais detalhes. Então, é desses antigos egípcios que nós estamos falando, ok? Aí os helenos, quem são os helenos? Ali os gregos, olha, cada vez mais se aproximando do Ocidente, ou seja, os gregos, os helenos e aqueles povos ali que faziam parte dos povos helênicos, porque os povos helênicos não eram apenas a Grécia, mas a gente tinha a Trácia, a Samotrácia, o que alguns séculos depois foi chamado de Macedônia, o Alexandre o Grande, e toda aquela região fazia parte da civilização helênica, até mesmo um trecho da Turquia era parte da civilização helênica. Então, os próprios gregos, naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, né, que eles tinham também as suas teorias emanacionistas. Então, não precisa falar o quanto os gregos contribuíram através da filosofia que eles criaram para o progresso da humanidade, para o progresso da civilização atual. Ok? Então, é curioso notar, por exemplo, que os gregos foram militarmente dominados pelos romanos. Mas culturalmente, olha só, o trabalho a eflorescência de novas ideias, novas filosofias, novos sistemas, culturalmente a Grécia dominou amplamente a civilização romana. E depois que, no período ptolomaico, quando o Egito foi dominado também militarmente por Roma, foi a cultura grega que dominou o Egito daquela época, a época de Ptolomeu e a época daquela rainha egípcia, Cleópatra, obrigado, Cleópatra. Então, a cultura ptolomaica era uma mistura de cultura egípcia com cultura grega, percebe? Então, e todos nós sabemos o quanto a cultura grega foi fundamental para a formação do pensamento, da mente coletiva da Europa. Ok? Então, continuando aqui. Depois dos helenos, nós temos a quinta sub-raça, que é a sub-raça europeia, que alguns outros autores também chamam de teutônica, que é aquela região ali, ela surgiu na região central da Europa. Ali, mais ou menos, que seria geograficamente hoje algo como Áustria, Alemanha, ok? Aquela região ali central, que é exatamente aquela história, não é raça no sentido de etnia, no sentido de características físicas, ou seja, não está se falando de um corpo de determinada cor superior a um corpo de uma raça de outra cor. Não está se falando de um corpo com um determinado tipo de cabelo superior a um outro corpo de uma outra raça com outro tipo de cabelo. Não. Está se falando de aspectos intrínsecos do ser humano. Então, os europeus atuais, do qual nós somos descendentes diretos dessa sub-raça, ok? Representam esse período atual de evolução da humanidade, ok? É nesse período que nós nos encontramos. E teremos
alguns milhares de anos à frente, o ciclo da quinta sub-raça vai ser encerrado, um novo processo de start de novas ideias, porque o ser humano evolui, ele traz novas ideias, ele em cima do sistema original que foi apresentado, ele faz novas transformações. Então, é preciso trazer sempre novas ideias, novos ideais, novos valores para impulsionar, porque senão o ser humano tende a estacionar, a estagnação. Então, daqui a alguns milhares de anos, está previsto surgir uma sexta sub-raça. Possível localização e indicação que é na região que hoje em dia nós conhecemos como América do Norte, ok? E essa sexta sub-raça, ela será a semente, ou seja, indivíduos dessa sexta sub-raça, eles fornecerão elementos de natureza biológica e interna, mental, para a elaboração dos indivíduos da sexta raça-mãe. Nós estamos na quinta, da raça-mãe futura, de um ciclo maior de evolução. E virá também a ocorrência de uma sétima sub-raça com possível localização no espaço geográfico que hoje nós conhecemos como América do Sul. Mas essa sétima sub-raça, ela está tão à frente no tempo que muito provavelmente a América do Sul ela não terá o mesmo desenho geográfico que ela possui hoje em dia, porque são muitos milhares de anos à frente, ok? Então, futuramente teremos então a sexta raça-mãe, ou a sexta humanidade, ou o sexto grande ciclo de evolução da humanidade. Sabe-se muito pouco a respeito dela, e ela também, uma das suas sub-raças, irá ser utilizada como semente para a elaboração da sétima raça-mãe, que é o sétimo e último grande ciclo de evolução da humanidade, dentro de um ciclo maior chamado cadeia planetária, ok? E a gente vai entender tudo isso aqui já, começa a entender essa coisa. Então, continuando aqui sobre essa questão das raças-mães, né? Eu já falei para vocês sobre a raça polar, ou seja, o objetivo dela, as características gerais dela. Então, eles eram chamados, nos livros esotéricos, nos livros de mistérios, livros místicos, de os nascidos antes que existisse a balança. O que é essa balança? É um símbolo. A ideia dessa balança é antes que o ser humano apresentasse a distinção sexual. Eu comentei com vocês que esses seres da raça polar, eles não tinham corpo físico. Então, eles não tinham nem braços, eles não tinham pernas, eles eram como globos de matéria tênue, ok? Então, com o processo de adensamento, foi também ocorrendo o processo de conformação do corpo humano, a criação desses apêndices que nós conhecemos como cabeça, como perna, como braço, ou seja, a forma humana ela foi sendo construída ao longo de milhões de anos de evolução, ok? Então, eles não tinham forma física, então eles eram chamados de os nascidos antes que existisse a balança, porque eles sequer a separação, sequer a divisão entre homem e mulher, ou macho e fêmea, sequer existia, ok? Os nascidos por si mesmo, ou os sem mente, é outro termo que era usado para eles. Esta raça teria aparecido há 300 milhões de anos. Entende por quê que a teosofia defende a ideia de que eles surgiram antes dos animais? Há 300 milhões de anos, e vivido em um continente que Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada, imperecível. Os homens dessa raça, se é que se podem ser chamados de homens, ok? Eram imensos e não possuíam um corpo físico, eles eram seres etéreos, nem possuíam a mente, ok? Vamos nos lembrar que o conceito de mente teosófica não tem nenhuma relação com o que a gente chama de cérebro. Cérebro é um órgão físico através do qual a mente se expressa no mundo material, no plano material. Então, o cérebro é um órgão, que é utilizado pela mente para ela se expressar. Não é a mente. A mente é algo muito além do cérebro, ok? Então, a reprodução ocorria por siciparidade, algo semelhante ao que ocorre com as amebas. É esse diagrama que está aí. Ocorria uma dilatação corporal
e nesse processo de dilatação, em algum ponto, começava a ocorrer um estrangulamento na região central, e aí o rompimento e a separação definitiva. E com isso, você tinha o surgimento de um segundo indivíduo. Ok? Então, essa cissiparidade, isso existe até os dias de hoje, né? Os protozoários se reproduzem através desse sistema, né? Como esta raça não era mortal, né? A gente vê pelo processo de reprodução deles, eles não desapareceram, eles apenas se converteram, esbarrei aqui, eles apenas se converteram na próxima raça, que são chamados, metaforicamente, de os nascidos do suor. Ok? Nascidos do suor. Nascidos do suor. Do suor. A gente vai explicar por que nascidos do suor. Dando continuidade aqui. Segunda raça mãe, a hiperbórea, os nascidos do suor ou também sem ossos. Porque, vamos nos lembrar que o corpo deles também ainda não era físico. Então, eles, apesar de serem mais densos, eles não possuíam ossatura. Não possuíam esqueleto. Ok? Nessa raça apareceu o rudimento da mente, o rudimento, um princípio, ok? No entanto, ainda não havia uma ponte bem estabelecida entre o espírito e a matéria, ou seja, o nosso princípio mais elevado e o nosso princípio mais grosseiro, que é o corpo físico, que é a matéria mais densa, ok? Essa comunicação não estava plenamente estabelecida, que é o papel exatamente feito por uma mente evoluída. Ao final do seu período de evolução, essa raça converteu-se na seguinte, os nascidos do ovo, que é a terceira raça. Mas aqui nesse diagrama está expresso o processo de reprodução deles. Repare que já demonstra um processo de maior materialidade. Ao invés de você ter um crescimento do indivíduo, o seu estrangulamento e a sua divisão, daquele processo de cissiparidade, o que ocorria era na região central do corpo uma pequena projeção. E essa projeção, quando atingia uma determinada dimensão, ela não precisava ficar igual ao organismo pai. Quando ocorria ela atingia um determinado tamanho, ela se separava e a partir daí formava um novo indivíduo, e esse indivíduo crescia, coisa que não acontecia no ciclo evolutivo anterior, onde quando ocorria a separação, o indivíduo já estava plenamente formado. Aqui não, há um processo de desenvolvimento. A gente percebe que é uma aproximação do processo do qual hoje nós nos utilizamos para nos reproduzirmos. Okay? Esse processo é utilizado pelas esponjas marinhas. Né? Se houver algum biólogo aqui, um biólogo marinho, a terceira humanidade, a lemuriana, os nascidos do ovo lemuriana, teriam vivido em um continente chamado Lemúria. Essa raça era inicialmente hermafrodita, ou seja, olha, já alcançou uma condição de reprodução, um sistema, já houve o desenvolvimento de um sistema reprodutor mais complexo, mais desenvolvido, por meio de um ovo que se desprendia do corpo, ok? Ela passou por grandes transformações durante seu período evolutivo, até nascer de si mesma. Nascer de si mesma, ou seja, é um indivíduo que entrava em processo de gestação, gestava um novo indivíduo, e esse novo indivíduo ele se tornava um ser autônomo. E a partir daí, o que acontecia? Cada indivíduo gerava a sua própria descendência. Ok? Nascer de si mesma. Ao final do seu período, o homem tornou-se mortal. Por quê? Foi nesse período da terceira raça-mãe que alcançou o grau de materialidade muito semelhante ao que nós temos hoje em dia. Os seres do período final do desenvolvimento da Lemúria, da etapa lemuriana, eles já possuíam um esqueleto. Não na mesma densidade que a nossa. Tanto é que a literatura teosófica fala que as pernas deles eram arqueadas, porque pelo peso do tronco, o osso que não era totalmente sólido, ele arqueava e fazia com que as pernas fossem arqueadas. Mas depois, com o processo de desenvolvimento e o processo de adensamento ósseo, o que é que aconteceu? Finalmente, o homem lemuriano conseguiu se estabilizar e se colocar firmemente, esteticamente elegante sobre suas duas pernas. Por quê? Como eu falei para você,
não é apenas um desenvolvimento biológico, é um desenvolvimento integral do ser. É o desenvolvimento do corpo, para que esse corpo seja um veículo melhor do pensamento da mente. É o desenvolvimento da mente para que a mente reflita com maior pureza e maior amplitude os impulsos do espírito. Então também o desenvolvimento estético da forma também faz parte desse processo evolutivo, ok? Esta raça desapareceu nascendo na matéria, morre-se na matéria. Isso é um axioma oculto, né, hermético, né? Se nasceu da matéria, morre na matéria. Tudo aquilo que nasce, morre, ok? E convertendo-se na raça Atlante. Um detalhe aqui a respeito do processo reprodutivo. O que conta a literatura é que esse ovo que era exposto, né, ele tinha uma configuração muito, como a gente conhece mesmo de ovo, bem semelhante. Então ele tinha uma casca relativamente rígida, ok? Mas a partir do momento em que foi nessas raças que houve a criação e a separação entre o sexo masculino e o sexo feminino, ok? Então, a partir do momento em que o aparelho reprodutor feminino foi estabelecido, o que é que ocorreu? A configuração desse ovo externalizado também foi sendo alterado. Ele passou, o período de gestação que anterior expulsava esse ovo e ele passava mais tempo fora, ele passou a cada vez mais a passar mais tempo dentro do útero ou do proto-útero e pouco tempo fora, até chegar um tempo em que o processo gestacional era todo interno, todo intrauterino. Quando o ser era exposto ao mundo, ele já está pronto. Então, hoje em dia, o que nós conhecemos de saco amniótico é exatamente o arcabouço final da evolução desse ovo que era, no período lemuriano, externalizado. Ele foi sendo sutilizado, hoje ele é apenas uma membrana, ok? Dando continuidade aqui. Atlântida. Aqui a gente tem esse mapa. Esses mapas eu tirei do livro Fundamentos de Teosofia do Jinara Jadasa, ok? A raça-mãe Atlante, que é a quarta raça-mãe, eles teriam sido gigantes porque eles eram ainda maiores do que nós, proporcionalmente falando, que viveram há vários milhões de anos no continente conhecido como Atlântida. Muitos relatos antigos, muitas civilizações mais primitivas, elas falam a respeito de contatos antigos, de que os seus antepassados tiveram contato com homens gigantes. É daí que vem esse mito, é daí que vem essa narrativa. Seriam os primeiros que pudermos chamar de homens, porque eles são muito próximos do que nós somos hoje em dia, ok? E eles já possuíam também a mente. A mente, a essência da mente, como nós conhecemos hoje no ser humano, ela foi plantada no meio do período evolutivo lá da Lemúria. Mas aí ela passou por um processo de evolução e quando chegou na civilização Atlante, ela se expandiu significativamente. Por isso que a Blavatsky diz que os Atlantes são efetivamente homens, porque eles possuíam uma capacidade intelectual bastante semelhante à nossa, ok? Guardadas as devidas proporções, evidentemente. A Atlântida, assim como seus habitantes, teria sido destruída por um cataclismo, né? Então, a lenda da Atlântida, né, é bastante conhecida, ok? Os sobreviventes fundaram a nova raça raiz, um novo ciclo de evolução, a ariana, que é essa que nós nos encontramos atualmente. Então, na realidade, o afundamento do continente de Atlântida, que era um gigantesco continente, ele aconteceu por etapas. Ele começou há milhões de anos atrás, uma porção gigantesca do continente ilha da Atlântida afundou, ok? Depois, milhares de anos depois, uma outra porção, até que, por último, que é o relato do Platão, a ilha chamada Ilha de Poseidon. Ela sofreu um último cataclismo e ela afundou definitivamente, ok? Você vê que essa parte que está em cinza, nesse mapa e nos mapas anteriores, era a configuração daquela época, no caso aí de 9.564 anos antes de Cristo. Olha ali, ó, entre a América, a África e a Europa, aquela porção ali, aquela ilha gigantesca, é o que seria supostamente a ilha de Poseidon, o último remanescente da Atlântida.
o que ocorre, o que fala a filosofia esotérica? Que aqueles indivíduos que possuíam as qualidades, as condições necessárias, tanto intelectuais, quanto éticas, quanto morais, eles perceberam sinais de que um novo cataclismo estava se aproximando. Então, eles abandonaram a ilha de Poseidon e se deslocaram tanto para a América do Norte, América do Sul, se deslocaram em direção à Europa e à África e saíram fundando colônias. Essas colônias formaram novas civilizações. Tolteca na América Central, formaram também, vou tocar nesse assunto, na América do Sul, e também algumas tribos dessas foram parar, aqui a gente está falando de Atlântida, foram parar no Antigo Egito, e esse núcleo, essa tribo lá na região que nós conhecemos como Antigo Egito, tempos depois foram, digamos assim, a semente para a formação da antiga civilização egípcia, aquela antiga civilização egípcia que eu conheci. As pirâmides, elas são muito mais recentes, segundo os ensinamentos teosóficos, ok? Observem que essa faixa branca aí no lugar do deserto do Saara, nessa época, cerca de 9.500 a.C., Saara era um mar interno. E os arqueólogos já encontraram, nos últimos séculos, uma quantidade imensa de fósseis marinhos no Saara, exatamente atestando isso que a gente está vendo aqui, que o Saara era um mar há milhares de anos atrás. Você imaginar que um deserto era um mar, né? São as convulsões, as transformações intensas que às vezes ocorrem na superfície do planeta, né? Finalmente, a raça ariana. A classificação dos continentes, sede de cada raça-mãe ou humanidade, não segue necessariamente a distribuição geográfica, ou seja, a gente percebe o deslocamento, as migrações, mas não tem que ser o próximo bloco continental, não necessariamente, não existe essa regra, é o que a Blavatsky está falando aqui. Mas a ordem de surgimento das raças ou humanidades, ou seja, os zeladores, os seres, as hierarquias celestiais que cuidam do desenvolvimento e do acompanhamento da humanidade, pelos critérios que eles julgam adequados, eles fixam um determinado ambiente físico onde é mais favorável o desenvolvimento daquela nova sub-raça, daquela raça. E é ali que eles depositam a semente de uma nova tribo, de uma nova sub-raça, de uma nova raça-mãe, ou de uma nova humanidade. E a partir daquele ponto o processo se expande. E do mesmo jeito que ele surgiu, tudo que nasce, uma hora vai morrer. É um ciclo. O ciclo inicia e o ciclo termina e é passado o bastão para o novo ciclo evolutivo. Segundo a doutrina secreta, o surgimento do homem físico na superfície do planeta remonta a um período homem físico. Não falei para vocês que foi na Lemúria que ele passou a ter um esqueleto sólido? Remonta a um período de cerca de 18 milhões de anos, englobando alguns períodos da fase da terceira humanidade, a Lemúria, a fase final da Lemúria, todo o período da quarta humanidade, que é a Atlântida, e agora essa quinta humanidade, que é essa que nós nos encontramos. Ok? Nesse período, o corpo físico passou por inúmeras transformações, a começar pelo processo de solidificação, adensamento de sua contraparte óssea, possibilitando a adoção de postura ereta e o consequente aprimoramento estético, elemento esse que também faz parte do processo de desenvolvimento do homem. Separação dos sexos, o abandono do hermafroditismo, vamos lembrar, o processo de cisparidade, aquele processo de exudação lá das esponjas, depois a formação, a separação do sexo durante a Lemúria, aquele processo de desenvolvimento do aparelho uterino, ok? A externalização do ovo, depois a internalização dele e o desenvolvimento final do processo uterino. Então, passando do hermafroditismo para a androgenia em direção à separação dos sexos e à reprodução totalmente sexuada, acompanhado da gestação uterina. Durante esse período, várias alterações na superfície do planeta ocorreram, notadamente a submersão do continente da Atlântida e movimentos subsequentes, destacados do continente americano, ok? Lógico, quando a Atlântida afundou, o continente americano sofreu também transformações, né? No sul da Europa, no norte da África, ou seja, o Estreito de Gibraltar foi rompido,
O mar Mediterrâneo, que era um mar interno, passou a ter contato com o Oceano Atlântico. O deserto do Saara deixou de ser um mar, ele foi fechado e aí se tornou um deserto. Todas essas transformações ocorreram. E aqui a gente agora vai entrar em como toda essa cadeia de raça, de sub-raça, de evolução, como é que é essa engrenagem, como é que ela se efetua. Então, eu falei para vocês que é sempre ciclos, sempre 7 ciclos. Então, a gente tem surge uma sub-raça, depois uma segunda sub-raça, uma terceira, uma quarta, um quinto período, uma nova sub-raça, um sexto, a sétima. Quando formam 7 sub-raças, nós temos uma raça raiz. É o conjunto de 7, o período de evolução de 7 sub-raças, ele compõe o período de evolução de uma raça raiz, ou de uma raça mãe, ou um período evolutivo da humanidade. Ok? Esse período, o conjunto desse período, ele é totalizado nesse grande período aqui, que é chamado de raça raiz ou raça mãe. Mas, ou seja, 7 sub-raças formam uma raça raiz. Mas se você juntar 7 raças raízes, a gente tem um período de evolução muito maior, que é chamado de período global. Ou seja, onde um conjunto total de transformações é muito mais amplo e muito mais profundo, mas também é um ciclo de muitos e muitos milhões, dezenas, centenas de milhões de anos. Ok? Aí você já tem, para formar um período global, como você tem, são 7 vezes 7. Então, você precisa no total de 49 sub-raças nesse processo. Ok? Ou seja, 49 sub-raças, 7 raças raízes, um período global. Ok? Então, a gente pode representar isso da seguinte maneira. Só que quando você tem 7 períodos globais, juntando 7 períodos globais, o que é que a gente tem? É o conceito de ronda, que eu falei para vocês que eu ia explicar. Então, uma ronda são 7 períodos globais. E eu vou simbolizar, isso aqui é uma representação. Não é que ocorre esse círculo, isso aqui é apenas um esquema, é uma representação. Você tem aqui um globo, a representação de um globo, e ali você tem as sete raças raízes vão surgir na superfície daquele globo. Uma primeira raça, uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta e sétima. Ok? Aí o que é que vai acontecer? Vai ter um outro período de evolução, um outro período global, onde vão ser formadas novas 7 raças mães, cada uma delas com as suas respectivas sub-raças. E assim sucessivamente. Um terceiro período global, um quarto período global, um quinto período global, um sexto período global, um sétimo período global. Quando fecha esse ciclo, é o conceito de roda ou de ronda. Ok? Porque se você somar esses tempos, aí você já vai para casa de centenas de milhões de anos de evolução. Ok? Aí você tem a primeira ronda, que eu estou representando aí por esse círculo tracejado. Aí você tem a segunda ronda, a terceira ronda, a quarta ronda, a quinta ronda, a sexta ronda e a sétima ronda. Ok? Sempre ciclos de 7. E aí o que vai acontecer? Quando você tem 7 rondas, você forma uma cadeia planetária. Não se preocupem em decorar isso, não é para decorar. É para ter o entendimento geral do processo. É um ciclo pequeno de evolução dentro de um ciclo maior, dentro do ciclo... A gente conhece isso todos os dias. 60 segundos formam 1 minuto, 60 minutos formam 1 hora, 24 horas formam um dia, 365 dias formam um ano, 10 anos formam uma década. A gente já conhece o conceito, é só fazer a transposição, ok? Então, aqui a gente tem, de onde a gente parou. Agora a gente vai ter o seguinte, 7 períodos globais, uma ronda. Aí, é a manifestação na superfície do planeta de 343 sub-raças. Se a gente partir para 7 rondas, formando 7 rondas, vai formar uma cadeia planetária. Aí vai ter a bagatela de 2.401 sub-raças. Cada uma dessas sub-raças são algumas dezenas de milhares de anos. Então, percebem por aí o quanto é longo, é na casa de vários bilhões de anos, o período de uma cadeia planetária. Ok? Opa, foi aqui. Enfim, formou uma cadeia planetária.
Agora a gente vai destrinchar um pouco mais. Tem algo maior do que a cadeia planetária? Tem um conceito um pouco mais amplo, um período de tempo mais abrangente, que é o chamado esquema planetário. Mas o que é esse teatro? O que é esse plano de fundo? Aqui estão representados os 7 planos da matéria de acordo com a filosofia esotérica. O plano físico, o plano astral, o plano mental, que tem essa subdivisão, o plano búdico e o plano átmico, que também tem uma subdivisão. Ok? Quanto mais para baixo é a matéria mais física, mais densa. Quanto mais para cima, isso aqui é um esquema, mais sutil, mais diáfano, mais espiritualizado. Agora observe, que eu preciso fazer um parêntese. O plano físico ele tem uma qualidade, uma condição de adensamento da matéria, ok? Quando a gente fala em plano astral, não quer dizer que é um plano que está em cima. Não é pegar um elevador, não é ir para o andar de cima. Na verdade, o plano astral, ele está mais sutil, mas ele está dentro de nós. É um processo de internalização, é um processo de sutilização. Porque todos esses planos aqui, eles se interpenetram. De que maneira? A gente pode pegar uma vasilha grande e colocar algumas pedras. Aí você vai dizer, não cabem mais pedras dentro dessa vasilha, dentro desse balde. Mas aí eu posso colocar pequenas pedras. O balde não estava cheio, então. Só que aí eu não consigo colocar nem mais pedras grandes, nem mais pedras pequenas, porque as pedras pequenas vão cair para fora. Aí eu digo, o balde está cheio. Não, mas eu vou conseguir colocar areia. Eu vou jogar areia e a areia vai penetrar e vai caber areia ali dentro. Aí eu disse, então não estava cheio, mas agora está cheio. Já não consigo colocar mais areia, vai transbordar. Eu consigo colocar água. Eu vou jogar água, a água vai penetrar os grãos de areia e vai preencher aquele espaço. O que eu estou querendo dizer com essa analogia? É mais ou menos esse processo de um plano interpenetrando um outro plano. Um plano mais sutil dentro de outro plano. Ok? Então aqui a gente tem a primeira cadeia, porque a gente vai ter do mesmo jeito, não tem uma cadeia planetária, 7 cadeias planetárias. A primeira cadeia, ok? Aqui alguns períodos globais, as suas respectivas rondas, 7 rondas, uma segunda cadeia, uma terceira cadeia, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Ok? O que é que eu vou chamar a atenção aqui para vocês? A primeira cadeia, ela tem um termo especial ali, arquetípica. E a última cadeia, a sétima, tem um nome específico de cadeia de resultado. Por quê? Existe um plano divino para a evolução do universo e a evolução do homem. A evolução da consciência. Ok? E aí o que é que acontece? A cadeia arquetípica, ela expressa, é uma espécie de cadeia prototípica, ela expressa o grau de sutileza que, uma vez passado esse processo todo evolutivo, a humanidade tem que alcançar. Percebam que a cadeia arquetípica, ela tem matéria, os 2 globos iniciais dela estão lá no plano átmico, bem sutil. A matéria búdica é um pouco mais grosseira que a átmica, tem um globo B e o globo F. Esse globo B e o globo F é apenas simbólico. Depois vem 2 globos formados por matéria mental e depois um globo formado de matéria mental, mas matéria mental mais densa. Mas não é sequer formado de matéria astral. São globos e humanidades que vão evoluir ali, consciências, numa atmosfera, num ambiente extremamente sutil e diáfano. Ok? A segunda cadeia, ela vai estar mergulhando em direção à matéria. Você vê que ela desce um pouco mais. Você já vai ter um globo ali, formado de matéria astral. A terceira cadeia, mais ainda. Você vai ter 2 globos formados de matéria astral e você vai ter um globo formado de matéria física. Ela já está mergulhada no plano físico. Ok? E por último, aqui essa cadeia 4, que é chamada de cadeia terrestre. Olha ali, o 4º globo, ABCT, é o planeta Terra. Significa que no esquema evolutivo da teosofia, o planeta Terra, esse planeta que nós nos encontramos, ele é um componente dentro de uma cadeia, e esses outros globos, ok? Eles são globos mais sutis, eles não são visíveis ao olho nu, eles não são visíveis aos telescópios.
Existe uma conexão muito importante entre a quarta cadeia e a terceira, a cadeia lunar. Aquele globo D ali foi a posição ocupada pela Lua, pelo corpo astronômico que nós conhecemos como Lua. A Lua foi na terceira cadeia, ela cumpriu o papel que a Terra hoje ocupa na quarta cadeia. Ok? Os seres, as mônadas, né, as consciências que no globo D da Lua, elas pertenciam a fases de desenvolvimento anteriores ao reino humano, ou seja, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Elas passaram por esse processo evolutivo ali na cadeia lunar, e à medida que foram concluindo a sua evolução, quando encerrou o período evolutivo da cadeia lunar e surgiu a quarta cadeia, essas consciências, essas mônadas, elas foram transmigradas para essa cadeia lunar, para o globo da Terra, já vinda como mônadas presentes no reino humano. Então é assim que você vai mudando de palco, vai ocorrendo aquele processo de intensificação, é como acontece com a gente. A gente vai para a escola, é uma analogia, lógico que é uma analogia simplória, mas é uma analogia passiva. A gente vai para a escola para ser alfabetizado, depois a gente passa por um grau maior de escolaridade, depois a escola já não serve mais, a gente tem que mudar de grau. A gente já vai do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino fundamental para o ensino médio, e depois do ensino médio para o ensino universitário, pós-graduação, e assim continua, ok? Então, na realidade, o processo de aprendizado é contínuo, mas o palco onde a gente vai desenvolver as nossas atividades, eles são continuamente alterados, ok? E aqui a gente finaliza esse esquema, essa engrenagem. Então, a gente tem 16.807 sub-raças, que compõem 2.401 raças raízes, 343 períodos globais, 49 rondas, 7 cadeias planetárias para formar um esquema de evolução. Isso é um período total de várias centenas de bilhões de anos. Ok? Aí forma o que a gente chama de o sistema solar. Essa é a descrição do sistema solar dada pela filosofia esotérica e pela teosofia e alguns outros sistemas. Ok? Aqui é uma representação, porque comandado pelo Logos solar, não existe apenas um esquema, só o esquema planetário. O esquema planetário, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. A Terra é esse aqui, ó. Primeira cadeia, segunda cadeia, terceira cadeia, quarta cadeia, ó o planeta Terra aqui, a cadeia terrestre. A quinta, a sexta e a sétima. Ok? E aqui, ó, os períodos globais e as rondas, dentro de cada uma daquelas cadeias. Ou seja, aquele diagrama que estava aberto, o slide anterior, fez só isso, para poder fazer a representação dessa flor. Evidentemente, isso aqui é um esquema. Ninguém está aqui dizendo que o sistema solar é uma flor. Ok? Isso daqui é só uma maneira lúdica de agregar todas essas informações. Ok? E aqui a gente já parte para a etapa final da nossa apresentação. Essa tabela foi feita por um teósofo indiano, lá em Adyar. Ok? Ele coloca na primeira coluna ali as eras geológicas. O significado dos termos geológicos, isso realmente é esse o significado. As raças raiz ou os períodos de desenvolvimento da humanidade, primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta e sétima, está em azul porque ainda não ocorreu. O nome de cada humanidade, Polar, Hiperbórea, Lemúria, Atlante, Ariana, que é essa nossa, e segundo a doutrina secreta, o que ocorre, a cada raça-mãe é despertado e é desenvolvido um novo sentido para a expressão mais ampla da consciência. É o processo de desenvolvimento. Ou seja, na raça polar foi a audição. Ela tinha uma estrutura astral etérica. Na segunda raça-mãe foi o sentido de tato.
Lembrem que ela também não tinha corpo físico, mas ela já era etérica. Matéria etérica é matéria física, mas sutil. Ele é sutil, mas já era física, mas ainda era sutil. A lemuriana foi quando ocorreu o densamento definitivo e a formação de estrutura óssea. Na Lemúria foi desenvolvida a visão. A literatura teosófica fala que foi nesse período aí da Lemúria que surgiram os cíclopes, os lendários cíclopes presentes na literatura mitológica de dezenas de civilizações, ok? E no final do período da civilização lemuriana, esse olho ele foi internalizado, se tornou uma glândula, ok? Ao mesmo passo em que esses dois globos, esses dois olhos surgiram, ok? Então houve um ganho e houve uma perda. Aqui o ganho foi da visão, a compreensão tridimensional dos objetos. Você precisa de dois olhos para usar como referência. Em compensação, aquele terceiro olho, como ele era mais antigo, ele era de matéria mais diáfana, ele permitia que os lemurianos tivessem a percepção astral etérica. Aí o que se diz? Que nós vamos ganhar novos sentidos à medida que avançarmos. E aquele olho que foi internalizado, ele vai ser no futuro despertado e o ser humano vai voltar a ter a visão astral etérica, mas não agora como um produto de um desenvolvimento físico, mas como a elaboração e o desenvolvimento interno dele, o aprimoramento espiritual, ok? Então, aí você tem a visão, o paladar e o olfato. Por que eu quis fazer questão de trazer essa tabela? Eu fui fazer uma investigação e eu percebi o seguinte, que essa linha de desenvolvimento, audição, tato, visão, paladar e olfato, é exatamente o que ocorre no cérebro de um bebê durante o período da gestação. É quase igual. Primeiro é desenvolvida a área da audição, digamos assim. Se fosse de acordo com isso aqui, primeiro seria desenvolvida a área da audição, depois a área do tato do bebê, do cérebro do bebê, depois a área da visão, a área do paladar e por último a área do olfato. Isso é o que ocorre, o que está aí na tabela é o que ocorre nas raças mães. Mas no bebê, por isso que está em amarelo, ocorre uma inversão. Eu fui parar para pensar por que dessa inversão. Vamos lembrar que na primeira raça, a raça polar, ela não é física, ela é astral. Então não faz sentido desenvolver o sentido do tato se ainda a materialidade não está trabalhada. Então, os seres da humanidade, do período de desenvolvimento polar, eles se localizavam através da audição. Porque é um mecanismo muito mais sutil do que o tato. E permitia, já que eles não tinham a visão, permitia também eles terem uma noção a respeito da distância das coisas. E a mesma coisa, ele desenvolveu o tato porque a sua matéria agora já estava etérica, já estava com um pouco mais de adensamento. Então, quando eles se aproximavam muito, eles tinham uma percepção sutil de tato, não o tato como o nosso, evidentemente. Nosso tato é físico, deles é etérico astral. Então por isso é que ocorre essa inversão. Mas no bebê, ele é uma mãe física que está gestando um bebê no plano físico. E o bebê está confinado num ambiente material. Então, é compreensível que no bebê, o primeiro sentido e a primeira região do cérebro relacionada a um órgão do sentido seja o tato, e não a audição. Mas eu achei a correlação extremamente significativa. Você vê que no processo de evolução da humanidade, existe uma correlação para mim muito clara do processo de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos. Se isso daí não é um processo de planejamento, se isso não é um processo de condução, a estruturação e execução de um plano de evolução, pelo menos uma evidência, ok? Então, seguindo aqui, eu acho que eu já estou até um pouco com o horário apertado. Eu vou apresentar vou falar esse slide aqui rapidamente. O que é que eu estou chamando aqui de conciliação possível? Foi isso exatamente que eu comecei com essa tabela passada. É possível conciliar, de alguma forma, os ensinamentos teosóficos com as descobertas da ciência moderna?
Lembra aquela frase que eu mostrei para vocês no primeiro slide, eu pedi para vocês guardarem na mente de vocês? A Blavatsky disse: a ciência do século 20 e 21 serão aliados da teosofia. Essa determinação exata e precisa da sequência de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos, ela ocorreu nas últimas décadas, através de uma ciência nova chamada neurociência, e através de tecnologias como aparelhos de ressonância, tomografia e outros, que só passaram a existir no final da década do século passado e nessa atual década. Ou seja, Blavatsky, a ciência moderna será aliada da teosofia. Então, aí o que é que eu falo? É possível uma conciliação? Primeira coisa, quando eu estudei na escola, a visão que se ensinava sobre o homem primitivo era um ser grosseiro, grotesco, os rabiscos, os diagramas, né, a composição artística do ser humano primitivo era uma coisa totalmente simiesca, ok? Então, o que é que eu tenho percebido nas minhas pesquisas sobre artigos científicos, descobertas arqueológicas, descobertas na área da paleontologia, que simplesmente, vocês podem dar uma olhada a isso em casa, que a fisionomia, o aspecto do que é chamado hoje homem primitivo está muito mais suavizado. Ou seja, a ciência moderna está revisitando, está revendo o conceito de homem primitivo. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem primitivo de hoje não é tão primitivo como o homem primitivo da década de 80, da década de 90. E é ali. A ciência mudou radicalmente, significativamente, a sua visão, a sua percepção, o seu entendimento sobre o homem primitivo. Depois, o que eu chamo de referencial temporal. Revisão da origem do Homo sapiens, temporal e espacial. Significa o quê? Quando eu fiz o antigo ginásio, né? O antigo ginásio, o que é que aconteceu? O que é que os professores me ensinaram? Que o homem moderno, ele surgiu há cerca de 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás surgiu o homem moderno, já era, esse número já foi dizimado. Hoje em dia já tem cientistas defendendo enfaticamente que o homem moderno, que somos nós, ele surgiu há 350 mil anos. Já tem alguns cientistas defendendo a possibilidade de 400 mil anos. Ou seja, se o homem moderno ele surgiu há 400 mil anos, significa que a era da primitividade, se nós estávamos lá, ela não era tão primitiva. E o que é que a doutrina secreta fala a respeito disso? E as filosofias esotéricas? Que existiam civilizações avançadas no nosso passado, mesmo passado mais remoto, que essas humanidades eram mais desenvolvidas do que a visão da ciência que pintava, que desenhava, que descrevia um homem extremamente grotesco, primitivo e incapaz. Era quase um macaco com um aspecto suavizado. Então, por isso que eu falo aqui, a revisão da origem do Homo sapiens, ele é retroagido no tempo e no espaço, porque ele continua surgindo na África, naquela região ali do leste da África, mas não mais há 250 mil anos, já se fala 350 mil, 400 mil anos. E logo depois desse surgimento na África, existem outros vários focos de surgimento de outras espécies humanas tão evoluídas, tão desenvolvidas, ou quase tão desenvolvidas quanto o Homo sapiens sapiens. Na China, no norte da Europa, na Sibéria, ok? Então, a descoberta de sítios arqueológicos de sociedades desconhecidas significativamente desenvolvidas. Antigamente se ensinava que a pré-história era ali nos 4.000 anos e que as primeiras civilizações surgiram no Antigo Egito, na Suméria, Babilônia e na Índia, há cerca de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. O marco temporal era 4.000 anos antes de Cristo. E o que é que aconteceu? A arqueologia, as descobertas dos últimos 3, 4 décadas já conseguiu destruir essa marcação. Hoje em dia a gente já tem a comprovação de sociedades fortemente desenvolvidas, ok? Há 8.000 anos antes de Cristo, 9.000 anos antes de Cristo, ou seja, 10.000, 11.000 anos atrás. Ok? Maior complexidade, lógico, se elas eram desenvolvidas, maior complexidade cultural, rituais
rituais fúnebres antigos, significa relações afetivas, significa relações simbólicas, significa um intelecto mais desenvolvido, ok? Desenvolvimento da agricultura. A agricultura era estimada que ela surgiu por volta do ano 4000 a.C. Hoje em dia já apontam a agricultura como tendo surgido há 12.000 anos antes de Cristo. A metalurgia, tudo são marcas de civilizações antigas e desenvolvidas. A árvore linguística, eu não vou expressar ela, eu vou mostrar um slide que é posterior a esse daqui. Relação entre os povos polinésios e sul-americanos, ou seja, se descobriu recentemente que a arquitetura dos povos ali da região do Peru e da Bolívia, os artefatos cerâmicos eram extremamente semelhantes, com praticamente as mesmas características da cerâmica produzida por tribos da Polinésia, da Oceania. Aí se pergunta, poxa, como é que eles atravessavam o Oceano Pacífico de canoa? De canoa? Atravessar o oceano de canoa? Evidentemente que eles não atravessavam de canoa, eles deveriam ter embarcações muito mais desenvolvidas, ok? E detalhe, isso aí é uma suspeita, é uma evidência? Não, é mais do que uma evidência. Testes genéticos de DNA comprovam diretamente que algumas tribos específicas da região do Peru e da Bolívia têm descendência genética direta dos povos da Polinésia. Não estou dizendo que os povos da Polinésia que formaram a civilização peruana e boliviana, mas eles atracaram na ponta da costa e formaram uma pequena tribo ali. E aquela pequena tribo se desenvolveu e depois se misturou com os povos ameríndios que já existiam na América. Mas a marcação genética está lá para comprovar o fato, ok? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Os gregos antigos. Sabe a civilização da Hiperbórea, a segunda raça-mãe? A doutrina secreta fala sobre a atual ilha da Groenlândia. A Groenlândia está naquela faixa geográfica onde, teoricamente, existiu a civilização da Hiperbórea, que não era corpórea. Com a Terra... A doutrina secreta fala sobre a atual ilha da Groenlândia como uma terra remanescente do antigo continente da segunda humanidade, que era citada pelos antigos gregos. Os antigos gregos falavam de uma terra chamada Hiperbórea. Falavam, e o termo era esse que eles usavam. E os gregos teoméricos, ou seja, os gregos antigos mesmos, tá? Como a terra do sol eterno, pois essa terra tinha esse nome porque o clima era temperado, pois gozava de um clima quase tropical, ou seja, o céu eterno, o sol sempre estava presente. Gente, a Groenlândia hoje em dia é uma ilha de gelo. Não dá para pensar na Groenlândia como uma terra de sol eterno, de clima temperado quase tropical. É aquele processo de transformação da superfície do globo, onde as condições climáticas e geográficas são transformadas. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, isso daí, a Hiperbórea, dezenas, centenas de milhares de anos antes dos gregos. Como é que os gregos sabiam que a Hiperbórea era o local onde tinha sol? E detalhe, investigações de paleobiologia, ou seja, o estudo da biologia antiga, descobriram que embaixo do gelo da Groenlândia foram encontradas plantas congeladas típicas de clima tropical. E aí, percebem? Plantas típicas de clima tropical, no que hoje é a Groenlândia. Ou seja, a Groenlândia já teve um clima tropical, e é isso que a doutrina secreta e a filosofia esotérica falam. Ok? E tem a coincidência, tudo bem, a pessoa vai dizer, não, mas o clima do globo está sempre em transformação. A Helena Blavatsky e os fundadores da teosofia chutaram isso e deram certo. Ok, mas como é que os gregos sabiam disso? Eu acho muito difícil os gregos chutarem e fazer um gol desse, né? Isso aí é melhor do que um gol de final de Copa do Mundo, né? Me perdoe a brincadeira, ok? Outra coisa aqui, o mecanismo de Antiquitera. Esse foi um mecanismo, ele foi um artefato que foi encontrado no primeiro século, há 2000 anos atrás, no naufrágio, perto da ilha de Antiquitera, que é uma ilha do arquipélago grego, entre a Grécia e a ilha de Creta. Esse naufrágio ocorreu há 2000 anos atrás, ok? Esse naufrágio ele foi encontrado por mergulhadores em 1900.
O naufrágio ocorreu há 2000 anos. Os despojos do naufrágio foram encontrados há 100 anos atrás. Como nesse naufrágio existiam moedas de ouro, obras de arte, ok? Os historiadores se preocuparam em analisar esses objetos, porque eles consideraram algo de mais valor. Essa imagem aqui acima é o mecanismo de Antiquitera, como ele foi encontrado, totalmente corroído pela ação do mar, ok? Não deram importância a esse objeto. Nos anos 70, 1970, um estudioso pegou esse objeto, mas finalmente o que é isso que ninguém sabe, começou a estudar. Descobriu que na realidade, por baixo dessa camada corroída e por trás dele, existe uma série de mecanismos extremamente complexos. Eu só vou citar aqui um trecho para vocês. Ó. O artefato é notável porque empregava no século II, já no século II a.C., porque existem estudiosos que dizem o seguinte: o naufrágio aconteceu há 2000 anos, mas o objeto foi datado. A datação dele é de 150 anos antes de Cristo, então ele é ainda mais antigo do que o naufrágio. Já no século II, uma engrenagem diferencial que se acreditava que só teria sido inventada pelos europeus no século XVI. Ou seja, quem criou o mecanismo de Antiquitera criou essa engrenagem com 1.800 anos de antecedência da civilização europeia da qual nós fazemos parte e que nós achamos que é a cereja do bolo. Nós somos os mais inteligentes, nós somos os melhores, nós somos os mais aprimorados. E detalhe, tem outro detalhe ainda. E pelo nível de miniaturização e complexidade das suas engrenagens, é uma obra de construção comparável a um relógio feito no século XVIII. Então, se é 2 séculos antes de Cristo, significa que esse mecanismo antecipou a realização técnica da civilização europeia em 2000 anos. Será que as civilizações antigas eram tão incapazes? Eram realmente primitivas? Será que o homem primitivo era realmente aquele homem das cavernas? Sabe aquele personagem do desenho, dos quadrinhos, o Piteco, da Mônica? Ou aquele homem com aquela clava de madeira, distribuindo pancada para tudo quanto é lado? Então, é uma coisa assim esplêndida. E detalhe, essa imagem aqui, esse aqui é uma reprodução, não é ele real. Porque usando tecnologia de tomografia em 3D, foi tirado foto da parte interna do mecanismo, porque não conseguiram ainda retirar ele da crosta provocada pela corrosão marinha. Então conseguiram tirar foto da parte interna do mecanismo. É isso aqui que a gente vê. Ele permitia mapear o movimento do Sol, prever em que posição do céu, em qualquer época do ano, o Sol estaria. Posição do céu, um ângulo, se a leste, se a oeste, ok? Prever a posição da Lua, dos planetas, prever eclipses lunares, eclipses solares e até mesmo prever a ocorrência dos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos na antiga Grécia, eles ocorriam de acordo com uma configuração astrológica, ok? Então, essa calculadora astronômica de mais de 2000 anos também podia somar, multiplicar, dividir, subtrair. Seu calendário era baseado no tempo em que a lua cheia, no tempo entre uma lua cheia até a próxima lua cheia. Lembrando que o ciclo lunar, ele é um ciclo que tem uma irregularidade. Os antigos conheciam até essa irregularidade no ciclo lunar, que é uma coisa que só foi descoberta pelos astrônomos da nossa atual civilização há alguns séculos atrás. É uma coisa fabulosa esse mecanismo, ok? Aí é que eu vou trazer também a questão, a civilização do Vale do Indo e os arianos. Os arianos da civilização ariana, da humanidade, da primeira raça-mãe do nosso atual ciclo de evolução. Os arianos, segundo a doutrina secreta, foi um grupo de seres humanos que surgiu ali no norte e noroeste da Índia, exatamente essa área alaranjada aqui, ok? Na realidade, eles surgiram ali nas chamadas estepes russas, nos montes Urais, no centro-sul da Ásia. No centro-sul da Ásia. E houve uma migração, eles se deslocaram em direção à Índia, onde ali é o noroeste da Índia, hoje em dia Paquistão e Afeganistão.
Quando eles chegaram lá, eles encontraram essa civilização chamada de Vale do Indo. A questão é que essa civilização do Vale do Indo, ela só foi descoberta há menos de 100 anos, algumas décadas, me perdoe, algumas décadas, por conta de pesquisas arqueológicas. Essa civilização do Indo, as ruas delas eram extremamente organizadas, ela era contemporânea dos antigos egípcios, contemporânea dos babilônicos, e olhem só, ela não apenas, aquele último parágrafo, não apenas rivalizava em alguns aspectos, ela superava o Antigo Egito e a Mesopotâmia. Alguns aspectos de conhecimento, de tecnologia. Ela tinha cidades, essa civilização do Vale do Indo, ela tinha cidades destacadas por seu planejamento urbano, com grandes edifícios não residenciais. Suas casas eram construídas com tijolos cozidos no forno, possuindo banheiro com cisterna sanitária, e os poços eram feitos com tijolos em formato de cunha, para que a água não extravasasse, não se perdesse. Olha só, para fornecer água potável para a população. Detalhe, algumas casas tinham sistemas elaborados de drenagem e abastecimento de água e instalações com aquecimento a ar quente, para produzir banho quente. Ok? Então, observe, essa civilização, alguns arqueólogos hoje em dia estão dizendo que ela surgiu, os primórdios dela, as primeiras aglomerações, 8.000 anos antes de Cristo. Então, observe como o passado mudou totalmente de figura, né? E aqui foi aquela questão que eu apontei para vocês, a questão da árvore linguística. Quem estuda linguística e história das línguas sabe que, por exemplo, qual é o nosso idioma aqui falado no Brasil? Português brasileiro. Ele é descendente, ele é filho do português de Portugal. Português de Portugal, por sua vez, é filho de uma língua que era falada na Península Ibérica, que é a mistura de espanhol com uma outra língua que surgiu ali entre a Espanha e Portugal na Idade Média. Ok? E assim a gente vai recuando no tempo, que por sua vez era uma língua derivada do latim popular. Então assim a gente vai recuando no tempo. Então, os linguistas que se dedicam à história das línguas, eles criaram, então, um mapa histórico das línguas. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Na raiz dessa árvore, à medida que você vai recuando no tempo, você vai chegando a uma língua cada vez mais antiga. Só que o que é a língua? A língua é o artefato, é a tecnologia que nós usamos para transmitir conhecimento. Então, quando uma cultura transmite a sua língua a uma outra cultura e a língua que é transmitida ela se torna dominante, é porque a cultura dessa nova civilização é a cultura que está se tornando dominante ou se tornou dominante. Percebe? Lembra tudo aquilo que eu falei para vocês? Os arianos saíram da Índia, foram para a Babilônia, foram para o Egito, foram para a Grécia, foram para a Europa. Aquele processo de migração. Observe aqui esse diagrama. Na raiz da árvore, o que é que os linguistas já identificaram? Uma língua chamada proto-indo-europeia. Ou seja, essa árvore linguística é a árvore que deu surgimento a todas as línguas faladas no norte da Índia, em toda a Ásia e em toda a Europa. Mas de onde é que surgiu? Surgiu exatamente no norte da Índia, na região do vale da civilização hindu, ok? Que é onde a doutrina secreta fala que os arianos se deslocaram do centro da Ásia em direção àquela região, aquela civilização do Vale do Indo. Chegou lá, eles interagiram com essa civilização do Vale do Indo, eles se mesclaram, só que aquele processo de intercâmbio e troca de conhecimento, mesmo aquela civilização do Vale do Indo, tão exuberante, que estão descobrindo agora, recentemente, a civilização ariana, o grupo ariano, a tribo ariana, conseguiu dominar aquela civilização e conseguiu abarcar
e absorver o que aquela civilização tinha de melhor e conseguiu dominar aquela região. Então foram esses arianos que, quando chegaram lá, criaram a literatura védica, os antigos livros védicos da antiga Índia, a criação do sistema de yoga, todas as tradições de yoga, os Upanishads, toda aquela literatura antiga da antiga Índia, fantástica, foram os arianos. Então, dessa mesclagem entre a civilização do Vale do Indo e os arianos, isso aí potencializou um fortalecimento cultural, ou seja, novas filosofias, novas ciências, novas técnicas, porque um povo aprendeu com o outro. A civilização do Vale do Indo, quando os arianos chegaram lá, a civilização do Vale do Indo estava em decréscimo, por causa de uma extrema seca que tinha ocorrido, já estava ocorrendo há décadas. Isso foi determinado arqueologicamente, porque ela estava em decadência. Então foi fácil os arianos chegarem lá e dominar fisicamente. Só que eles tomaram contato com toda aquela estrutura, aprenderam, se desenvolveram. Depois eles voltaram àquela região seca, eles se estabeleceram lá por um período e depois migraram de volta ao oeste. E aí foram transmitindo esses conhecimentos, transmitindo novos sistemas filosóficos, novas tecnologias, novas técnicas, novas ciências, novas ideias religiosas. Assim até chegar aqui, seguindo a corrente histórica, todo esse conjunto de valores até a sub-raça que formou o que hoje nós chamamos de cultura europeia, que é a atual cultura hegemônica do mundo. Ok? Então a gente tem aqui a língua proto-indo-europeia, aqui à esquerda a gente tem o ramo do antigo grego, à direita a gente tem o proto-indo-iraniano, ou seja, aquela língua que depois ela se ramifica, ela ia gerar o sânscrito e as antigas línguas do Irã, daí do Iraque, daquela região ali. Vocês estão observando que à medida que você vai saindo da raiz e vai indo em direção aos ramos, está caminhando, fazendo exatamente o caminho de volta das sub-raças que foram informados pela doutrina secreta 150 anos atrás. Só que esse mapa linguístico aqui foi feito há pouco tempo, foi feito há poucas décadas. Ou seja, essas descobertas de história linguística têm pouco tempo e elas coadunam com os ensinamentos que a doutrina secreta fala a respeito da chegada dos arianos na Índia, que quando os arianos chegaram lá, tinha um povo desenvolvido, e os arqueólogos não sabiam disso há 50 anos atrás, não tinham descoberto esse povo civilizado, esse desenvolvido, e que depois os arianos migraram em direção ao Ocidente, e foram semeando o conhecimento, semeando o desenvolvimento, e foram levando a sua língua, porque a língua é o instrumento de transmissão do conhecimento. Então você tem lá na ponta, ó, alemão, português, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua catalão, o inglês, o alemão, ok? Todas as línguas europeias, e lá exatamente na extremidade, na ponta dos ramos. Isso daqui, esse mapeamento é exatamente o mapeamento daquele processo migratório. As línguas indo-europeias constituem uma família linguística composta de centenas diversas de línguas e dialetos, ok? Então, está atestado desde que a Era do Bronze, que é essa era de 8.000 anos antes de Cristo, ok? Na forma do grego micênico e das línguas anatólias, a família tem considerado significância no campo da linguística e história, na medida em que possui a mais longa história registrada depois da família afroasiática. Então, esse tronco linguístico aqui, essa árvore linguística, ela está muito bem conhecida, muito bem estabelecida. Ok? Aqui tem um detalhe, ó. Isso aqui eu peguei num artigo, Origem, Migração e Genética. 3 estudos genéticos recentes de 2015 deram apoio à teoria de Marija Gimbutas, de que a difusão das línguas indo-europeias teria se dado a partir das estepes russas, que é o que a doutrina secreta define, que os arianos saíram das estepes russas, foram para o continente indiano, e de lá eles partiram de retorno, e aí foram se espalhando e trazendo, olha lá, a difusão das línguas indo-europeias teria se dado a partir dos estepes russas. Então, essa proto-língua indo-europeia
foi trazida pelos arianos, eles chegaram lá na Índia, estabeleceram lá e depois migraram de volta para a Europa, espalhando essa língua que foi, com o tempo foi sofrendo alterações na história e foram produzindo todas essas outras línguas aqui, ok? Então, o homem reproduz em escala microscópica o universo com seus planos e subplanos, realizando uma réplica ou paródia de acontecimentos planetários e cósmicos, e em sincronismo com estes. Ou seja, assim como é o macrocosmo, é o microcosmo. É um princípio hermético que está lá dentro da doutrina secreta, ok? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a paciência de vocês.